Olá, amigos, muito boa noite. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida de uma forma rica e abundante e que, através da nossa oração, nós possamos tocar o céu e o coração de Deus para trazer às nossas vidas as respostas que o seu casamento necessita. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra do coração do Pai para abençoar o seu coração. Eu queria que você acompanhasse essa leitura, porque nós estamos, nessa semana inteira, falando a respeito das promessas que Deus tem para nós e do perigo que nós corremos de não entrar no descanso, de não entrar na plenitude do cumprimento dessas promessas. Então, falávamos na segunda-feira que entrar no descanso de Deus significa ter em sua vida a promessa cumprida em sua totalidade. Quando Israel deixou de dar ouvidos à voz do Senhor, então eles não entraram no descanso. As promessas não se cumpriram em toda a sua totalidade. É por isso que nós começamos um propósito de 10 dias. 10 dias sem murmurar, sem blasfemar, sem se queixar para Deus. Pelo contrário, usar a nossa língua, usar a nossa boca para profetizar a bênção, para determinar o milagre, para pronunciar aquilo que está no coração de Deus em nosso respeito. Então, falávamos da língua, falamos dos olhos, e hoje eu quero falar dos ouvidos, para que você tenha ouvidos preparados para receber o que vem de Deus e desfrutar do que Ele nos promete. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômios, Deuteronômios capítulo 28. Deuteronômios, ele é o último livro do Pentateuco, ou seja, ele é o quinto livro dos 5 livros primeiros da Bíblia. Capítulo 28. Deuteronômios, capítulo 28. Enquanto você vai localizando, deixa eu falar aqui com todo mundo que já está aqui comigo. Nem todo mundo abre a câmera, mas eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Eu não estou te vendo, mas vocês estão me vendo. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Anelisa. Boa noite, Anivaldo. Boa noite, Conceição. Cícera, Daiane, Edileide, Edinho, Luzir, Gabriela, Gerson, Gilberto, Neia, Vivi, G, Jorbeleuza, Kênia, Leda, a Luciclene, Marcelo, Márcia, Maria, Paulo Barbosa, Renata Santos, Rodson, Rosa, Ruth, Sandra, Vera Lúcia e todos que irão se unir a nós até o momento da nossa oração. Se você puder, prepare um copo com água, prepare um copo com água para a gente participar juntos na oração, porque com certeza Deus irá se manifestar em nossas vidas. Amém? Então, Deuteronômios capítulo 28, as bênçãos que decorrem da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então veja, eu não sei se você conseguiu perceber o que esse texto bíblico está nos trazendo. O que ele está trazendo é que a bênção do Senhor nas nossas vidas, o cumprimento de suas promessas, depende do nosso ouvir. Do nosso ouvir. E é necessário que a gente tenha uma compreensão aprofundada do que significa ouvir. Ouvir é um
um ato da, da parte sensível do nosso corpo, é uma percepção. Ouvir é uma percepção. Ouvir é um fenômeno físico, entende? Então, é necessário que você compreenda que não é porque você ouviu que você vai cumprir. Por exemplo, se a gente está aqui na nossa oração, de repente você ouve um estouro, uma bomba estoura na rua aí, perto de você. É inevitavelmente, caso você não tenha um problema auditivo, você vai ouvir. Você vai ouvir um barulho, você vai ouvir um estrondo. Aí eu vou perguntar: você ouviu esse barulho? Você vai dizer: sim, eu ouvi. Mas o que significa esse barulho? Eu não sei. Alguma coisa estourou, uma bomba, um tiro, uma batida, caiu alguma coisa, não sei. Mas eu ouvi o barulho. Não é esse tipo de ouvir que o texto sagrado está falando. Não é ouvir apenas pelo aparelho auditivo, mas ouvir no sentido de receber e guardar o que a voz de Deus transmite para a nossa vida. E entenda, meus irmãos, é o maior de todos os desafios. Embora pareça simples, né? Olha como que parece simples. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Não parece fácil? Pô, se eu ouvir, você está me ouvindo aqui. Há quantos anos você me ouve falar das promessas de Jesus para o seu casamento? Há quanto tempo você ouve a voz do Espírito Santo, não só comigo, mas aonde você vai? Aonde você vai, o Espírito Santo está falando sobre a promessa que ele tem na sua vida e no seu casamento. Ouvir, você está ouvindo. Mas o que Deus está tratando aqui é que, ao ouvir, você coloque em prática. Ao ouvir, você tenha o cuidado de guardar todos os mandamentos que ele ordena. Ouvir simplesmente por escutar não vai produzir os milagres no seu casamento. E é o maior desafio. Não pense que isso é uma coisa fácil, porque se fosse fácil, todo mundo alcançaria. O problema é que você ouve a voz do Senhor, você ouve a promessa do Senhor, mas na hora de colocar em prática, nós somos atravessados pelos mais diversos tipos de confrontos. Nós somos confrontados. Então, quando você ouve Deus falar, eu vou te abençoar, e imediatamente o inimigo providencia um ataque na sua vida, diretamente nesse ponto. Então, quando você ouve Deus falar, vou restaurar seu casamento, você recebe uma ligação, você recebe uma mensagem, você recebe um contato da sua esposa, dizendo, por exemplo, que já colocou os papéis para rodar no fórum, para vocês se divorciarem. Entende? Como que é difícil? Você ouviu Deus prometendo para você a restauração do seu casamento. Imediatamente, quando você ouve, vem uma notícia ruim. Vem um episódio no seu casamento negativo. E aí, o que acontece? Será que essa palavra que você ouviu, ela permanece em você? Será que aquele sinal negativo ele consegue abalar as estruturas da sua fé? É sobre isso que Jesus fala
em João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus fala: se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Entende? A palavra de Jesus você ouve, mas ela precisa permanecer em você nesse momento negativo. Sabe aquele momento que você fala assim, por isso eu não esperava? Era isso que eu temia? Pedi tanto a Deus para isso não acontecer? E depois desse acontecimento, e Jesus quer saber se a palavra que ele falou ao seu coração, a voz que você ouviu do Senhor teu Deus, irá permanecer dentro do teu coração. Porque, teoricamente, é muito simples, é muito fácil. Na teoria, tudo é simples, na teoria, tudo é fácil. Mas é na prática que Deus, então, nos coloca à prova a fim de nos abençoar. E as bênçãos que ele promete, meus irmãos, são bênçãos sem medidas. Olha, a pastora colocou aí, o João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja que isso é um requisito para que a nossa oração seja atendida. Você compreende? Eu peço algo para Jesus, mas o que ele falou comigo precisa permanecer. Depois da tragédia, depois do infortúnio, depois do ocorrido na minha vida, depois de não acontecer como eu queria, depois de acontecer como ao contrário de que eu pedi, essa palavra permanecer dentro do teu coração e você se apegar a ela, guardar ela com você, não deixar os problemas arrebatarem do seu coração a divina semente. Então existe uma lista aqui abundante, são mais de 14 versículos, e cada um deles contendo inúmeras bênçãos. Eu não vou ler todas, mas você pode depois conferir. Bênçãos de toda sorte, bênçãos de todas as maneiras, bênçãos em todas as áreas, mas elas são dependentes de que você guarde a voz do Senhor teu Deus dentro do teu coração, mesmo depois das adversidades. Tem pessoas que elas começam bem, mas depois que as coisas começam a ficar difíceis, elas acabam se esquecendo da promessa. Por exemplo, Pedro. Pedro andava com Jesus. Pedro teve experiências com Jesus. Pedro recebeu revelações dos céus. Mas no momento em que ele se viu correndo o risco de também ser preso por Jesus, todas as palavras que ele havia recebido de Jesus não permaneceram no coração dele, a ponto dele negar a fé, a ponto dele negar Jesus, a ponto dele dizer que nem conhecia Jesus, nem sabe do que se trata. Então, é no meio das adversidades, no meio das tribulações, que a nossa fé é colocada em prova. Se o que nós ouvimos, permaneceu, ficou guardado, ou foi diluído pelo vento. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele tem prazer nas tribulações. É uma coisa assim um pouco antagônica, né? É uma frase que a gente não consegue compreender muito bem à primeira vista. Como assim? Você tem prazer em sofrer? Você, por acaso, é algum masoquista? Você tem prazer no sofrimento? Você tem prazer na dor? Que coisa horrorosa! Pode parecer algo sem sentido. Mas, na verdade, ele percebeu o quê? Que quando as tribulações vêm, elas vêm com o intuito de arrebatar a palavra que foi ouvida, de arrebatar a promessa que foi declarada aos nossos ouvidos. E se você permanece firme na tribulação, depois de resistir tudo, você é recompensado.
A mesma coisa o apóstolo Tiago reafirma também. Ele diz lá em Tiago, capítulo 1, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, essas tribulações, essas provações, esses ataques espirituais vêm sobre nós com o intuito de provar aquilo que ficou. Se você realmente, se você realmente guardou os ensinamentos. Compreende? Por isso que Paulo diz ter mais prazer nas tribulações, porque vitórias, elas vêm depois de sermos provados e aprovados. Então, as lutas, as guerras que travamos, elas precedem grandes bênçãos, grandes vitórias. Quando Israel ouviu a declaração dessas bênçãos, eles ficaram animados. Quando eles ouviram Moisés declarando que se eles ouvissem a voz do Senhor atentamente, se eles guardassem os mandamentos, se ele cumprisse todos os estatutos, aquele rol extensivo de bênçãos iriam alcançá-los. Eles ficaram felizes. Eles só não contavam que depois daquilo eles seriam colocados à prova. Eles não esperavam por isso. Eles não esperavam que Deus iria permitir que situações como inimigos cercando, inimigos se levantando, inimigos se opondo ao caminho deles, fosse acontecer pela permissão divina. E sim, Deus permite que a gente passe por muitas provações, exatamente para explicitar o valor da nossa fé. Ele permite que a gente passe por tribulações, tristezas, angústias, para que o valor da nossa fé ele se torne ainda mais evidente e mais precioso do que o ouro do Ofir. Sabe que o ouro ele é purificado com fogo. Não tem outra forma de você purificar o ouro a não ser submetendo, né, expondo ao calor excessivo, porque o fogo queima as impurezas. E quanto maior o fogo, mais puro fica o ouro. E o apóstolo Pedro fala que a nossa fé também é exposta ao fogo, provada ao fogo, para verificar a qualidade dessa fé. Que fé é essa? Pessoal, Deus não se engana. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas não é verdade, não tem. Muitas pessoas dizem que creem, mas na verdade não creem em Jesus. Por exemplo, olha o absurdo. Provavelmente existem maridos que deixaram as esposas e se uniram a amantes e acreditam que têm fé em Deus. Talvez o seu marido acredite que tenha fé em Deus. Talvez o seu marido vá até a igreja. Talvez a sua esposa diga que tem fé em Deus e vá até a igreja. Mas eu pergunto, a fé dela tem valor? A fé dele tem valor? É óbvio que não. Pastor, mas o senhor não pode julgar. Eu não estou julgando. Eu estou testificando. Testificando. Porque, olha só, a Bíblia diz, se eu digo que creio em Deus, eu creio em Deus, né? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, irmãos, do que adianta você, você diz que crê em Deus, mas você rouba. Você crê em Deus, mas você adultera. Você crê em Deus, mas desobedece os seus mandamentos. Esse tipo de fé é aprovada por Deus? É óbvio que não. Mas ele insiste que tem fé. Ele bate o pé e diz, não, eu tenho muita fé. Às vezes até bate no peito, né?
Eu tenho muita fé, quem sabe de mim é Deus. Se enganando, se enganando. Que fé é essa que você permanece na prostituição? Que fé é essa que você continua na fornicação? Que fé é essa que você continua no adultério, sabendo que todas essas coisas desagradam o coração de Deus? Isso não é fé, isso é incredulidade. Então, por exemplo, se eu conheço a palavra de Jesus e sei que Jesus reprova o adultério, se eu adultero é porque eu não creio. Eu não creio. Não creio nas palavras de Jesus, não creio nos mandamentos de Jesus e não creio na condenação. Nós estamos hoje vivendo um tipo de cristianismo de fachada, de aparência, de ostentações. Mas Jesus não se deixa enganar pela aparência. Ah, eu posso fazer o que for, mas Deus que me conhece vai me perdoar. Não, não vai funcionar assim. Deus, para perdoar, precisa de que exista arrependimento. Deus perdoa, perdoa, mas você tem que se arrepender. Todas as pessoas que Jesus perdoou, em todos os 4 evangelhos, todas as que receberam perdão, receberam de Jesus uma recomendação. Você sabe qual é? Você sabe o que Jesus falava para todas as pessoas que ele perdoava? Vocês lembram? Todas as pessoas que recebiam perdão de Jesus, inclusive a mulher adúltera, o paralítico que desceu por cordas dentro do telhado, Jesus disse: vai e não peques mais. Isso mesmo, Rosa. É isso aí. Vai e não peques mais. Por quê? Você ter o perdão, você tem que abandonar o erro, meu caro. Se você quer o perdão, você tem que abandonar o erro. Teve um rapaz que foi curado da cegueira, e aí Jesus encontrou com ele no templo. A Leda colocou aí, né? A referência. E Jesus encontrou com esse cego lá no templo. E aí Jesus falou assim: veja que tu está curado, hein? Agora, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Veja que você está curado, quer dizer, veja que eu te curei, eu te perdoei. Mas não peca mais para não te acontecer coisa o que pior. Então as pessoas acham assim, ah, e quem sabe da minha vida é Deus. Então, Deus está falando exatamente assim da tua vida. Que você tem que abandonar o pecado para não acontecer com você coisa pior. Então, se eu continuo no pecado, se eu continuo praticando o erro, então eu não creio. Eu não creio. Eu não creio em Jesus. Então, Jesus ele faz com que a fé de cada pessoa seja provada, seja colocada à prova. E o objetivo não é maltratar a gente, não é me maltratar, não é maltratar você. O objetivo é verificar se você ouviu a voz e guardou o que ele disse no seu coração. Esse é o objetivo das provações. A Leda colocou aqui, né, a referência para mim. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, João 5,14. É bom você ler essa passagem. Veja que já estás curado. Não voltes a pecar, hein? Para não te acontecer coisa pior. Porque se você voltar a pecar, é porque você não crê. E se você não crê, vai te acontecer coisa pior. Eu não vou poder te curar. Então, essa fé precisa ser consolidada. Essa fé precisa ter obras. Por isso que a fé sem obras, ela é o quê? É morta. Vocês conhecem essa passagem bíblica que está em Tiago? Alguém aqui já leu, já ouviu? A fé sem obras é morta. Você já ouviu? Esse texto, esse versículo, foi um versículo que no mundo protestante, para os protestantes, houve uma grande discussão,
na época da Reforma Protestante, Lutero queria arrancar fora esse livro. Ele queria tirar esse livro de Tiago. Por quê? O que ele argumentou? Ele argumentou que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Só que ele foi convencido pelo conselho de que ele estava interpretando erroneamente isso. A fé sem obras é morta, porque não tem como você crer em Jesus e não mostrar frutos do arrependimento do pecado. As obras da fé é o arrependimento do pecado. Então, se eu estou um homem arrependido, se eu me arrependo de tudo que eu fiz no passado, se eu me arrependo das coisas erradas que eu pratiquei, o que eu tenho que apresentar, a obra que eu tenho que apresentar, é uma mudança. Porque senão essa minha fé não vale nada, ela é morta. E uma fé morta não pode me salvar. Então, foi esse o, o, o entendimento que convenceu Lutero a preservar a epístola de Tiago, porque ele achava que aquilo ali dava alusão a uma interpretação de que você precisa pagar algum dinheiro, pagar algum recurso para ter obras da fé. A obra da fé é essa mesmo. Nós estamos aqui praticando obras da fé. Por que você está aqui às 10h11 da noite, junto comigo, orando pelo seu casamento? Porque isso é a obra da fé. É a obra da fé. Você podia estar fazendo muitas outras coisas. Tem gente aí que está cheio de coisa para fazer, para organizar, chegou agora do trabalho. Tem gente que está até no trabalho. Estou vendo a Alessandra ainda com a roupa, o uniforme do trabalho. Mas por que você está aqui? Você está aqui porque você está mostrando em obras a fé que você tem. Você está praticando em obras a fé que nasceu no seu coração. Por isso que a fé sem obras é morta. Tem um monte de gente lá no nosso grupo pedindo para a gente orar por eles, mas nem fé para entrar aqui tem. Não digo aqueles que estão hoje ocupados, que sempre entram e hoje não deu para entrar, mas aquelas pessoas que você sabe que nunca o quê? Que nunca entram. A fé sem obras é o quê? É morta. Ela já ouviu que tudo é possível aquele que crê? Já. Ela já ouviu que Deus pode mudar o casamento? Pode. Ela já ouviu, ela sabe. Mas por que ela não entra? Porque o que ela ouviu não permanece, não fica. Ela prefere estar em outro lugar, ela prefere estar fazendo outra coisa. Então, por isso, pessoal, entenda, o nosso ouvido é um canal de bênçãos, mas é necessário que a gente retenha o que a gente ouve de bom, não o de mal, mas retenha o que você ouve de bom da parte do Senhor, suas promessas, pois elas são infalíveis. Aconteça o que acontecer, você tem que lembrar que quando algo negativo acontece, Deus permitiu aquilo acontecer para provar a tua fé, se você aguardar as palavras dele ou não. E é por ali que vem a tua bênção. É por ali que vem o teu milagre. Por isso que as pessoas, elas não querem se dar ao trabalho de lutar pelo casamento. Elas preferem que outra pessoa faça por ela. Uma irmã uma vez perguntou, pastor, por que o senhor não vai para o YouTube? O senhor pode avançar esse canal? Não, não é o que Deus me dirigiu. Porque no YouTube a gente, às vezes, é obrigado até a mentir. Você sabia disso? Sim. O que mais tem de mentira é no YouTube, porque eles precisam que as pessoas assistam, né? De engajamento, tem que ter visualização. Aí ele coloca assim: salve o seu casamento em 10 dias. Tenha o seu casamento de volta em 5 passos. Quem já viu vídeos assim, chamativos? Tem um nome que dá, né? Eles usam uma técnica, colocando um tema sugestivo, atrativo, para quem está desesperado lá passando, lá procurando alguma coisa. Olha, tenha o teu marido de volta em 5 passos. Você vai estar 5 passos. Não funciona assim, não. Não funciona. 5 passos, você vai dar 5, vai dar 10, vai dar 20.
E aí, entende? É uma mentira. Não é 5 passos. Você tem que seguir o que Jesus fala para você. É a palavra dele. É a palavra dele. E muitas vezes essa palavra, quando a gente recebe, quando ela é recebida, ela é acompanhada de uma prova. Ela é acompanhada de uma prova. E muitas vezes, quando a gente passa pela prova, a gente olha para trás, a gente rói a corda, compreende? Então, mantenha no seu coração esse entendimento. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, e ter o cuidado de guardar os seus mandamentos. Esse termo é muito interessante, tenha o cuidado. Por que cuidado? Porque alguma coisa vai tentar tirar ela de dentro do teu coração. Alguma coisa vai tentar arrebatar essa palavra. Lembra da parábola do semeador? Alguém aqui conhece a parábola do semeador? Que o homem saiu a semear, né? Aonde caiu a primeira semente? A primeira semente caiu na beira do caminho. Por quê? Porque é aquela pessoa que ouve, mas não tem o cuidado. E ela nem chega a entrar no coração, ela cai no meio do caminho e ela é arrebatada pelas aves dos céus, os demônios, o diabo, que arrebata a semente. Ela não tem o cuidado, entende? Ela não tem o cuidado. Se você não tem o cuidado com o que você ouve, com a semente que Jesus planta no teu coração, se você não tem esse zelo, se você não tem esse cuidado, o diabo vai arrebatar dentro de você. A segunda, ela caiu aonde? Ela caiu no solo rochoso. Também não tiveram cuidado. Porque se eu plantei num solo rochoso, se ela caiu no solo rochoso, ela exige mais cuidado ainda. O solo rochoso é um coração que tem dificuldade de crer. Jesus dá as explicações, ele vai falando que o solo rochoso é a pessoa sem profundidade, é pouca terra, então a raiz não consegue se estabelecer profundo dentro dela, porque ela tem muita dúvida, ela tem muitas questões, ela é instável, instável. Tem dia que ela crê e tem dia que ela não crê. Então, se o coração daquela pessoa é assim, ela tem que ter um cuidado ainda maior com aquela palavra que ouviu, ainda maior com aquela semente que ouviu. A terceira semente cai no solo espinhoso. Jesus explica. Pois ele aí, a Leda colocou por referência. A semente que caiu no solo espinhoso diz que ela logo cresceu, mas os espinhos sufocaram a semente, que é o cuidado da vida, as preocupações do mundo, entende? E aquela semente não tem espaço para crescer, para vingar e florescer. Então, geralmente, por exemplo, a pessoa é preocupada em ter prazer lá no mundo. Ah, você está envelhecendo, o tempo está passando, ele não está te querendo, vai viver tua vida, vai ser feliz com o outro. E aí aquele desejo enorme de encontrar essa felicidade, semente é desprezada, ela se entrega para as coisas do mundo, você entende? Ela é apressada para ter prazer. Mas na quarta semente, quarta semente, ela cai na boa terra. Essa boa terra cuida da semente. A semente tem espaço, a semente ela tem um ambiente propício. Aquela semente ela está no meio de cultura favorável para o pleno crescimento e desenvolvimento dela. Então ela é regada, ela é adubada, porque não é só porque a terra é boa que você não tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado de adubar, de regar. Quando é que você rega essa semente?
Quando você ora, quando você jejua, quando você está lendo a Bíblia, você está se aproximando de Deus, você está adubando o solo, a boa terra. E ela cresce, e ela produz frutos, irmãos. 30, 60, 100 por um. Cada semente, 30. Cada semente, 60. Cada semente, 100 vezes mais. Guarda aquilo que Deus tem falado aos teus ouvidos. Ah, pastor, eu não tenho ouvido Deus falar comigo. Deus fala com você acordado e até dormindo. Até dormindo, Deus fala com você. Deus fala com você acordado, Deus fala com você dormindo. Todo o tempo Ele tem cuidado da semente que Ele tem lançado no teu coração. Ela fazer produzir frutos. Amém? Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus nossa família, seu casamento, que está próprio da sua casa, seu familiar, seu casamento. Pela sua casa. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença em oração nessa noite para declarar, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida do seu povo, para declarar o cumprimento das Suas promessas em cada vida e em cada casamento. Espírito de Deus, em nome de Jesus, sabemos que se ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus atentamente, e se nós tivermos o cuidado de guardar seus mandamentos e cumprir os seus estatutos, o Senhor enviará as tuas bênçãos sobre nós e elas nos alcançarão. Não haverá necessidade de correr atrás de bênçãos. Não haverá necessidade de correr atrás da pessoa amada. É o Senhor quem vai trazer nas nossas mãos. Então, meu Pai, eu te peço, abra os ouvidos de todo o teu povo, de cada mulher e cada homem. Abra os ouvidos para que ela ouça a tua voz e guarde os teus mandamentos e os teus estatutos. Estenda as mãos assim para o céu, pessoal, por favor, estenda as suas mãos assim, unidas uma na outra. Meu Deus, faz vir nas mãos dessa pessoa as tuas bênçãos. No momento em que ela ouvir tua voz e guardar teus ensinamentos, faz vir nas mãos dela a vitória. Faz vir nas mãos desse homem a tua bênção. Que a esposa dele volte. Volte sem ele ter que falar nada. Que o marido dela volte sem que ela tenha que dizer nada. Mas que o Senhor traga nas mãos dela a vitória que o Senhor prometeu. A partir do momento em que ela se inclina para ouvir atentamente teus ensinamentos, tuas promessas, tua palavra. E que, ao ouvir a tua palavra, que a tua palavra permaneça em nós e que nós permaneçamos em ti, mesmo nas provações, nas dificuldades, nos dias que a tua palavra classifica como dia mau. Sim, o dia mau é o dia da provação.
O dia mau é o dia que nós somos postos à prova, como ouro é colocado no fogo. Que a tua palavra, Senhor Jesus, permaneça em nossos corações. Quando as mensagens ruins, quando as notícias ruins, quando os recados ruins chegarem, que nós não nos esqueçamos de ti e nem de tuas promessas, nem das tuas palavras, que são fiéis, são justas e são verdadeiras. Porque pode passar o céu e a terra, mas a tua palavra não pode passar. O mundo pode desabar, a terra pode se decompor, mas nada irá anular tuas promessas em cada vida e em cada casamento. Por isso, nessa noite, nós declaramos e veremos, Senhor, que entraremos no descanso de Deus no nosso casamento. Entraremos no descanso do Senhor na nossa vida conjugal. Meu Deus, visita os fios de cabelo que estão no altar do Senhor. Que o fogo do altar, que a brasa viva do teu altar queime toda a maldição hereditária e impurezas malignas. O Senhor abençoe, Senhor, os dizimistas, ofertantes que estão vivendo esse propósito, estão sendo fiéis nos dízimos, ajudando com as ofertas. Consagra esta água com unção e virtude, com poder, que ao beber dessa água, Senhor, que todos recebam luz, vida e vitórias. Meu Deus, se nós estamos sendo provados, te pedimos que o Senhor nos aprove nessa oração, que todos nós, cada um de nós seja aprovado. E com a tua aprovação, venha nos alcançar tuas bênçãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos participar com fé. Beba com fé sua água, em nome de Jesus. Okay. Graças a Deus, meu irmão. Tenho certeza que a sua vida já está abençoada. Tenho certeza que a vitória já te alcançou. E eu creio que se você estava sendo provado, o Senhor, mediante essa oração, já te aprovou. E juntamente com a aprovação virá a vitória, virá a bênção. Amém? Que você tenha uma noite de descanso, de muita paz. Eu quero que você tenha um final de semana iluminado. Quero que você tenha um final de semana onde a força do Senhor venha a ser o teu sustento. Tá bom? Não deixe de buscar a Deus no domingo. Procure na igreja no domingo. Não fique em casa, não. Busque a Jesus. Pela manhã, pela tarde, à noite, não importa o horário, mas busque o teu Deus nesse domingo. O final de semana vai ser de vitórias. Segunda-feira eu vou estar de volta, tá bom? Segunda-feira a gente vai estar junto, porque eu não largo da tua mão. Não larga da minha, não, porque eu não vou desistir de você, até você ser abençoado, tá bom? Grande abraço para vocês, fique com Jesus, tá? Deus abençoe, bom final de semana, até segunda.